Olá, bom dia, meu povo, tudo bem? Estava aqui pensando concernente à palavra de Deus e eu estava imaginando aqui o tipo de evangelho que nós estamos pregando ultimamente. O evangelho que a gente prega, que diz que é amor, que as pessoas querem que você carregue ela no colo, que você mima elas, mesmo quando esteja errado, quer que você não diz que errou. E eu estava imaginando à luz da Bíblia essa questão, e eu comecei a analisar e vi que enquanto Jesus passou aqui na terra, eu gosto de falar de Jesus, porque falar dos profetas, nós não estamos falando do Filho unigênito de Deus. Por isso que eu gosto de falar de Jesus, porque falar de Jesus é falar justamente do Filho unigênito de Deus. E a maior experiência que nós temos é dele, é de Jesus. Certa feita Jesus estava pregando e a mensagem foi dura aos ouvidos dos homens. Os homens não queriam ouvir aquela mensagem, mas Jesus estava falando uma verdade. E os homens começaram a sair, um por um. E aí ficaram só os seus discípulos, ou melhor, os seus apóstolos. E Jesus pergunta para eles, porque eles também não vão embora. E ele diz assim: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor tem a salvação. Isso é lindo, porque o que me trouxe a uma realidade é que Deus muitas das vezes não está se preocupando com o tipo de evangelho que nós estamos pregando muitas das vezes, porque o nosso evangelho, muitas das vezes nós pregamos um evangelho fraco, um evangelho que você pega e mima as pessoas, cria uma igreja mimada de pessoas fracas, pessoas que não têm coragem, pessoas que vivem uma vida relaxadamente, ora está na igreja, ora não está na igreja. Você acha que Deus está preocupado com isso? Deus não está preocupado com isso. O que Deus quer é o seguinte, é que nós sejamos verdadeiros adoradores. Verdadeiro adorador é mais ou menos o seguinte: ele não desiste em meio à batalha, ele não desiste enquanto está na luta, enquanto está na prova, ele continua acreditando no Deus que chamou ele. E é interessante que naquela época as pessoas seguiam Jesus porque sabia que Jesus, de fato, ele era o caminho, a verdade e a vida, como a Bíblia diz, né? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por mim. Então por isso os discípulos seguiam Jesus, pessoas seguiam Jesus. Na nossa época, o povo vai à igreja se disser: tem campanha de portas abertas, vai lá que você vai pegar a chave que vai abrir portas para a tua vida. E nesse quesito, as pessoas vão à igreja. Na verdade, a igreja se chama, a igreja me caiu no meu conhecimento que a igreja é lugar de adoração, lugar de aprender a palavra de Deus. E adorar a Deus, meu querido, vai muito além do que isso que a gente vai à igreja só buscar. Vai muito além do que isso. Adorar a Deus, ser servo de Deus, é ir à igreja para adorar e aprender de Deus. Porque não adianta nada ir lá buscar chave, mas não obedecer a Deus. Não adianta nada você ir lá buscar na campanha de portas abertas, mas aí a realidade bate na tua porta e você vai ver que nada disso trouxe uma realidade para você. Outro, se adorar a Deus é uma razão. Tem gente adorando a Deus pensando que adorar a Deus é loucura. Adorar a Deus não é uma loucura, meu querido. Adorar a Deus é pé no chão. Pé no chão, acreditar em Deus. Acreditar em Deus, a fé que nós pregamos é uma fé real. Não é uma fé
da loucura. A fé da loucura é uma coisa inexistente, é uma coisa louca, é uma coisa que não existe. Acredita naquilo que não existe. A gente acredita de fato que Deus existe. A gente acredita de fato que há um Deus acima de todas as coisas. E por isso que nós devemos servir a Deus, não pelos bens que pode nos oferecer. Eu fico olhando alguns cartazes, muitas das vezes de igreja, e nos cartazes está explícito, dizendo: vem, que Deus vai abençoar a tua vida, que Deus vai te curar, que Deus vai fazer um milagre na tua vida. O resultado da cura, meu querido, a Bíblia diz, certa feita os discípulos estavam preocupados, e Jesus olhou para eles e disse assim: por que vocês estão ociosos? Tipo assim, por que vocês estão preocupados com o que haver de comer, com o que haver de vestir? Aí Jesus vai usar o exemplo dos pássaros, Deus vai usar o exemplo das aves, Deus vai usar o exemplo do lírio dos vales, né? Por quê? E aí Deus vai citar no versículo 33, se não me falha da memória, do capítulo 6 de Mateus: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pense nisso, meu querido. Adoração a Deus, ser servo de Deus, vai muito além de tudo isso que às vezes a gente vai para a igreja só para buscar. E a igreja muitas das vezes só está crescendo se a gente oferecer bens material. Igreja não é lugar de oferecer bens materiais. Igreja é lugar de você ir buscar Deus, e o resultado quem vai te dar é Deus. Conforme a tua obediência, Deus vai acrescentando as coisas na nossa vida quando nós buscamos primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Pense nisso. Adore a Deus não pelos bens material, porque um dia tudo vai ficar aqui. Salomão disse: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O livro de Provérbios diz: o homem prepara o seu cavalo para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. É o Senhor quem dá a vitória. Não adianta, não adianta. Só quem dá a vitória, meu querido, é Deus. Muitas das vezes você está sacrificando muito, mas não está obedecendo. Não adianta nada. Não estou desmerecendo ao jejum, à oração, de maneira nenhuma. Eu estou desmerecendo o jejum, o sacrifício, o jejum, a oração sem obediência. É preciso obedecer a Deus para que nós alcançamos as bênçãos do céu na nossa vida. Amém?